Vamos fazer duas leituras. A primeira é no Catecismo, Dia do Senhor 9. É uma pergunta e uma resposta. Dia do Senhor 9. Pergunta e resposta 26. Eu vou fazer a pergunta e os irmãos leem juntos comigo a resposta. Dia do Senhor 9, Deus o Pai e a nossa criação. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente, que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer, porque é Pai fiel. Agora vamos à primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Apenas os versículos 1 a 3. 1 João 3, de 1 a 3. Assim diz o apóstolo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Agora vamos ao texto da pregação, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler do verso 4 ao verso 6. Eu já preguei há poucas semanas atrás, nesse capítulo, mas os versículos, foi o versículo 10 e 11, nós pregamos aqui, 10 a 12, que nós somos herança de Cristo e que Deus vai fazer tudo convergir nele, é o plano de Deus revelado a nós. Agora, das muitas bênçãos espirituais que temos em Cristo e que Paulo relata aqui, louvando a Deus por estas bênçãos, uma delas que nós devemos conhecê-la bem, uma doutrina essencial da fé, que traz conforto e refrigera o nosso coração, é a doutrina da adoção de filhos. Nós somos filhos adotivos de Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que do nada fez todas as coisas. Por meio de Cristo é também o nosso Pai fiel, nosso Pai bondoso. E aqui diz, Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente
no amado. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui no dia do Senhor 9, o nosso catecismo começa a explicar aquilo que nós cremos, o resumo da nossa fé exposto no credo apostólico. E ele começa com Deus, o Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cada uma dessas palavras do primeiro artigo da nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, merece a nossa atenção. Nós podemos aqui, nesse dia do Senhor 9, falar de Deus como o Criador de todas as coisas, como aquele que sustenta e governa todas as coisas, mas o foco do dia do Senhor 9, embora comece mostrando Deus como o Criador soberano de tudo que existe, o foco aqui é na paternidade de Deus. É de que Deus, esse mesmo Deus que criou todas as coisas, é também o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo. Essa é a confissão pessoal de cada crente. Eu creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é também meu Deus e meu Pai, por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Então, nesse dia do Senhor 9, irmãos, nós confessamos aqui uma doutrina muito preciosa, a doutrina da nossa adoção, que Deus nos adotou, nos escolheu para sermos não somente o povo dele, mas filhos dele. Por isso que nós o chamamos de Pai, o Pai nosso que está nos céus. E eu queria destacar essa doutrina e procurar compreendê-la junto com os irmãos a partir do nosso texto aqui, de Efésios capítulo 1, os versos 4 a 6. O apóstolo Paulo ele vai nos apresentar aqui pelo menos 5 verdades acerca dessa confortadora doutrina chamada de adoção. A primeira verdade que Paulo ensina, irmãos, aqui, é que a nossa adoção, ela tem a sua origem no amor de Deus. Nós fomos escolhidos, adotados, por causa da grandeza do amor de Deus. Importante a igreja entender isso. Paulo diz, em amor nos predestinou para Ele. Veja lá, finalzinho do verso 4 e início do verso 5. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Para entender isso, irmãos, a grandeza disso, a beleza disso, nós precisamos aqui entender o que é o amor de Deus. E para entender o que é o amor de Deus, nós precisamos fazer uma distinção aqui entre o amor de Deus para com as suas criaturas em geral e para com os seus filhos, aqueles a quem ele dispensou um amor redentivo, podemos dizer dessa forma. Então, Deus, ele ama, ele cuida da sua criação, Alguns teólogos chamam da graça comum, ele expressa a sua generosidade, a sua bondade para com todos os seres humanos da terra, para com toda a sua criação. A chuva, o sol, é dispensado a todos, vem para o bem de todos. Mas há também um amor especial de Deus, que lida com aqueles a quem Ele escolheu para serem seus filhos em Cristo. Um amor pelo qual Ele vai dispensar a nós, como a gente confessa aqui, aquilo que é necessário ao corpo e à alma. Ao ímpio, Deus pode dispensar bênçãos para o seu corpo, mas não para a sua alma. Ao crente, Deus fará com que tudo que nos aconteça de bom ou de ruim nessa vida conturbada, resulte no nosso bem maior, no final, a nossa salvação. Enquanto que para o ímpio isso não é algo abençoador, O que acontece na vida dele, de bom ou de ruim, se ele vive sem Deus, se ele vive sem Cristo, no final vai redundar no mal maior para ele, que é a sua perdição. Então, Deus tem um amor especial àqueles a quem Ele adotou em Cristo. Você pode pensar aqui numa ilustração que às vezes
ajuda, mas nem chega perto daquilo que é o amor de Deus, mas dá para entender um pouco, né? Pode ser que você pode pensar em alguém que trabalha numa creche com crianças, e ela tem um carinho, um apreço, uma mulher, uma jovem que cuida de crianças, ela tem um cuidado com essas crianças. Ela até pode dizer que ama essas crianças. Porém, isso é diferente do amor que ela tem pelo seu próprio filho em casa. O filho que foi gerado no seu ventre, com quem ela convive 24 horas por dia, com quem ela se preocupa intensamente. Então, da mesma forma, nós falamos do amor de Deus para com as suas criaturas, que é um amor de caráter geral, de generosidade, e o amor dele especial em favor dos seus filhos. É sobre este amor que João fala, e João adora a Deus por isso. Ele diz: vejam, meus irmãos, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Então, nós precisamos fazer essa distinção, irmãos. O amor de Deus por nós tem um caráter redentivo, fundamentado em Cristo, e que dispensa a nós não somente bênçãos temporais, mas bênçãos espirituais, bênçãos eternas. As bênçãos descritas por Paulo aqui no capítulo 1. Eleição, adoção, redenção, perdão de pecados, o selo e a garantia do Espírito Santo para a vida eterna, é somente nós que fomos adotados por Deus que temos. Mas há também uma outra coisa que nós devemos observar para avaliar o amor de Deus por nós. Nós precisamos aqui diferenciar o amor humano com o amor divino. Veja, nós somos carentes de amor, irmãos. Da mesma forma que nós precisamos do pão, da água para sobreviver, nós carecemos de amor também. Nós não podemos viver sem amor, sem ser acolhido em amor uns pelos outros. Então, acontece que, quando nós expressamos amor a uma pessoa, nós esperamos que haja uma retribuição deste amor, assim como o pai e seus filhos, assim como o marido para com a sua esposa. Então, num certo sentido, o amor humano, o amor que caracteriza os relacionamentos humanos, é um amor meio que condicional. Nós amamos, mas nós esperamos também receber amor de volta. Mas e o amor de Deus? É assim também? Não, irmãos. O amor de Deus não é condicional. Veja que coisa maravilhosa. Nós cremos num Deus que é triuno. Nós falamos disso há poucas semanas. Num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que subsiste em 3 pessoas distintas, mas cada uma delas com a mesma essência, com os mesmos atributos, inclusive o atributo do amor. A Bíblia diz que Deus não apenas ama, a Bíblia diz que Deus é amor. E não só isso, irmãos, Deus é o objeto, o alvo do seu próprio amor. Estão falando uma coisa aqui um pouco profunda, mas que a gente vai entender o que significa. Veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas 3 pessoas distintas que caracterizam o ser divino, elas vivem num relacionamento de deleite eterno, de amor eterno. Elas se amam intensamente e mutuamente por toda a eternidade. Um amor perfeito envolve as 3 pessoas da Trindade. Isso significa que Deus, ele não necessita nos amar e nem precisa que nós o amemos. Ele até exige isso na sua palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas ele essencialmente não precisa, irmãos, do nosso amor. Ele não tem em si mesmo um amor de caráter condicional. Olha, me amem, eu vou amar vocês, mas eu quero que vocês também me amem. Não. Deus
não precisa, assim como nós, que recebeu o nosso amor, nós precisamos disso, nós carecemos desse amor incondicional, esse amor daquele que, apesar daquilo que somos, apesar daquilo em que nos tornamos pecadores indignos e merecedores do seu juízo, ele ainda assim resolveu nos amar com amor eterno, incondicional. O amor que o fez entregar por nós o seu Filho, Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue para fazer de nós filhos de Deus, de escravos do pecado a filhos amados do Deus vivo. Então, a origem da sua adoção, da minha adoção, da nossa escolha para sermos povo de Deus, não tem nada a ver com algo que ele viu em nós, mas apenas na sua iniciativa de nos amar. As três pessoas da Trindade envolvidas nesse interesse, irmãos, de nos amar redentivamente. Essa é a primeira verdade que Paulo fala aqui. A segunda, essa adoção que ela resulta do amor de Deus, ela foi predeterminada por Deus ainda na eternidade. Ele diz que em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Paulo não apenas diz, Deus nos adotou. Ele poderia ter dito aqui, Ele nos adotou. Mas ele diz, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Isso chama a nossa atenção para algo muito importante, irmãos. Ou seja, o momento em que Deus determinou nos escolher para sermos seus filhos. No verso 4 diz que ele fez isso antes da fundação do mundo. Ou seja, ainda na eternidade, o plano original de Deus, elaborado e estabelecido e executado com as três pessoas da Trindade, aconteceu na eternidade. Pense nisso, irmãos. Antes de ter criado o universo, antes de ter falado, haja luz, antes de Adão, aquele que tinha feito a sua imagem para viver em sua presença, antes de Adão pecar no jardim, Deus já nos tinha envolvidos no seu plano redentor. Isso é um mistério profundo da nossa fé cristã. A decisão de Deus adotar você e a mim para sermos dele não foi uma reação tardia da parte de Deus, irmãos. Não foi assim, como a gente pode dizer, não foi um plano B que ele teve que elaborar às pressas porque o plano A que ele fez tinha falhado com a queda do homem. Não, a adoção estava no seu plano eterno desde o princípio. Não foi depois que Adão pecou que Deus colocou a mão na cabeça e ficou desesperado. E agora o que é que eu vou fazer para resolver esse problema? Qual é a minha opção? O que é que eu vou fazer? O homem me rejeitou, me abandonou. Será que ainda há um jeito de adotar este homem? Deus não ficou assim encabulado, pego de surpresa. Não. Segundo a sua vontade eterna e soberana, em Cristo, ele já tinha estabelecido no seu coração nos adotar para si mesmo. Antes de você nascer, assim como Jeremias confessou quando foi chamado, né? Deus falou para ele, antes de você nascer, você já estava nos meus planos, para ser meu, para me servir como profeta. Assim também é conosco, irmãos. Por isso nós podemos cantar, né, aquele hino que às vezes a gente canta aqui na igreja, meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor, porque foi na eternidade que ele nos escolheu para si mesmo, dentre toda a humanidade caída, de Adão e Eva até os dias finais. Imagine isso.
Então a adoção resulta do amor de Deus, foi predeterminada por Ele na eternidade, e em terceiro lugar, ela é por meio de Cristo. Nós somos adotados por meio de Cristo. Paulo diz, né? Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, verso 5, por meio de Jesus Cristo. Paulo enfatiza isso aqui, irmãos. Esses versos 1 a 14 deixam isso muito claro. Tudo aquilo que nós temos em relação às bênçãos da salvação, elas estão fundamentadas na pessoa e na obra de Cristo, nele, no amado, em Cristo. Essas duas palavras fazem toda a diferença. Em Cristo, nele, no amado. Então, quando Paulo diz aqui, Ele nos adotou para si mesmo por meio de Jesus Cristo, ele está pensando aqui na obra redentora que Cristo teve que realizar para sermos aceitos por Deus como seus filhos. Ou seja, Cristo ele teve que morrer por nós. Cristo ele teve que dar a sua vida em resgate por muitos. Ele teve que nos redimir de uma condição de escravos, imagine isso, para nos tornar filhos de Deus. Então, a redenção, a aceitação como filhos de Deus, ela se dá porque Cristo pagou a nossa conta, a nossa dívida, o nosso débito com Deus. Nós estávamos debaixo de maldição, sem poder cumprir a lei, e Cristo fez isso por nós. E não só isso, irmãos, ele foi além. Ele não só nos tirou da escravidão, como antigamente um senhor fazia. Ele comprava um escravo de um outro senhor para ser escravo dele. E talvez manifestasse o mesmo tipo de tratamento. Mas Cristo, Deus, o Pai, nos adotou em Cristo, não somente tirando-nos de uma condição de escravidão, mas nos tornando filhos de Deus, herdeiros com Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas e veja isso claramente nos versículos, Gálatas 4, versículo 4 e 5. Gálatas, antes de Efésios, capítulo 4, verso 4 e 5. Olha aqui, irmãos, o que está escrito. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, redenção. E a outra frase, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Cristo garante a nós, não somente a libertação da escravidão, pelo seu sangue, que foi o preço, o alto preço, maior do que toda a prata e todo o ouro do universo, suficiente para nos tornar aceitos por Deus, mas Ele também nos deu a bênção da adoção, para recebermos a adoção de filhos. Isso é a terceira verdade aqui. Somos o que somos. Deus é o nosso Pai, porque Cristo, o seu Filho eterno, morreu por nós. E o Pai aprovou, aceitou a sua obra e dispensou a nós os benefícios desta obra. Redenção e filiação. A quarta bênção, aliás, a quarta verdade que o texto nos ensina sobre a adoção, que os irmãos tentem acompanhar comigo, né? Resulta do amor divino, foi predeterminado na eternidade, é fundamentado na obra de Cristo e é de acordo com o bom propósito de Deus. Veja, essa frase aqui no verso em Efésios, né? Voltando para Efésios 1, versículo 5. Segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Você já pensou nisso?
que nós somos adotados segundo o beneplácito, né? Essa palavra traz a ideia de o bom propósito, o prazer de Deus. Ele se deleitou nisso, irmãos. Não foi uma coisa que ele fez de forma indiferente. Ele o fez de forma apaixonada mesmo, segundo o seu bom propósito, o seu deleite. Nos adotou para si mesmo. Agora, você já parou para refletir nisso, na diferença da adoção divina, da nossa adoção divina, com o fato das pessoas adotarem filhos aqui? Já parou para fazer essa distinção? Veja, Deus não adotou você e a mim por alguma coisa que estava faltando para Ele. É importante destacar isso. Porque quando um casal que tem dificuldade de ter filhos, é estéril, começa a avaliar essa possibilidade de adotar uma criança, e anseia por isso, e até corre atrás disso, né? Pelos meios legais, eles o fazem porque eles sentem essa necessidade. Eles querem preencher um vazio que está na vida deles. Isso é natural, acontece conosco. Mas não foi assim com Deus, irmãos. Pense nisso. Deus não tem nenhuma necessidade para ser suprida. Ele não precisava criar o mundo, mas segundo o seu bom prazer, Ele o fez, para glorificar o seu nome neste mundo e na vida da humanidade. Então, Deus, Ele não possui nenhum desejo que precisa ser satisfeito, como nós temos. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é autossuficiente e independente da sua criação. Não no sentido de estar fora dela, mas no sentido de não depender dela para existir, para se satisfazer. Não, Ele é pleno em si mesmo. Segunda coisa, Deus não adotou você e a mim porque Ele viu alguma coisa boa em nós que o induziu a isso. Irmãos, naqueles primeiros séculos ali da era cristã, quando o Império Romano dominava na época, a prática era que crianças, já naquela fase já da infância para a adolescência, entre 10 e 12 anos, eram escolhidas para a adoção. Um pouco diferente de hoje, que geralmente um casal, quando quer adotar uma criança, geralmente eles querem recém-nascidos. Antigamente era assim, a partir de 10 anos de idade, e isso, não só isso, também era levado em conta alguma aparência da criança. Era levado em conta se ela tinha uma boa aparência física e também se ela já mostrava um certo grau de desempenho intelectual. Veja, ou seja, as pessoas adotavam em virtude de alguma coisa boa, de alguma coisa útil, de alguma coisa agradável que elas viam nas crianças. Agora imagine se Deus tratasse conosco dessa forma. Nós que estamos, irmãos, envolvidos, né? Nós que estamos numa condição de pecadores, né? Marcados pela feiura do pecado, podemos dizer assim. Imagine se Ele tivesse que nos adotar por alguma coisa que Ele achou encantadora em nós. Na verdade, jamais seremos atraídos. Veja, a Paulo diz que nós somos, lá em Efésios 2:3, filhos da ira e filhos da desobediência. É a nossa realidade. Mas mesmo assim Ele nos adotou. Por quê? Por causa do seu bom propósito, do seu beneplácito, da sua boa vontade. Não porque Ele viu que éramos melhores, mais bonitos, mais inteligentes, mais santos do que os outros. Não porque Ele previu que a gente ia crer, como entende os arminianos. Não porque Ele precisou de nós. Não porque viu algo bom em nós, mas por causa do seu bom propósito, por causa da sua graça,
não por merecimento, mas por causa da sua graça. Somente esse fato deveria despertar em nós um senso de profundo amor e gratidão por este Deus, que graciosamente nos escolheu para a adoção de filhos gratuitamente no amado. Então, qual é o propósito final de Deus? Claro, é nos abençoar, é nos dar todos esses privilégios, mas o alvo principal de Deus com a nossa redenção, com a nossa salvação, com a nossa adoção é glorificar o seu nome, é o louvor da sua graça. É isso que Paulo diz e a gente termina aqui. A quinta verdade, a adoção é para o louvor da graça de Deus. Veja o final do verso 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da glória da sua graça. É por graça, irmãos, não é por mérito. Lembra daqueles dois gêmeos, daqueles meninos, né, que nasceram lá de Rebeca, Esaú e Jacó. Dois filhos que estavam no ventre da sua mãe, gerados por Deus. Um eleito, outro deixado em sua própria miséria, em seu próprio pecado. Antes de nascerem, o Senhor já tinha decretado isso, porque é por graça e não por mérito. Deus nos destinou para a salvação, por graça, mediante Cristo, segundo a sua boa vontade, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a riqueza da sua graça. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Irmãos, nós estávamos na mesma condição de todas as pessoas do mundo, pecadores, corruptos, merecedores do juízo. E se Deus derramasse a sua ira sobre toda a humanidade, estava tudo certo. Mas aprouve a Ele, graciosamente, dentre toda a humanidade caída, escolher e adotar para si um grande número de pecadores, para o louvor da glória da sua graça, para exaltar o seu nome como um Deus generoso, bom, gracioso, que nos ama com amor eterno. E deixe-me terminar, irmãos, dizendo que nessa condição agora que você está, um filho amado de Deus em Cristo, você tem deveres e privilégios. Como essa doutrina tem que ser aplicada na minha vida? Primeiro, eu devo me alegrar em Deus por tão grande bênção, se deleitar no Senhor, viver intensamente dando graças, porque eu fui escolhido para ser filho dele. Mas também eu tenho que fazer a vontade dele. É isso que Jesus fala. As pessoas perguntaram: quem é tua mãe? Quem são os teus irmãos? Quem faz parte da tua família? Ele disse: aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, é o meu irmão, é a minha irmã, é a minha mãe. Nós somos chamados a imitar o Pai, irmãos, a glorificá-lo, evidenciando em nossas vidas os seus atributos, a sua misericórdia, o seu amor. Né? Jesus também ensina isso: sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Nós devemos, claro, com a ajuda do Espírito Santo, amar como Ele nos amou. É difícil, mas o Senhor nos dá graça para isso, porque o nosso amor muitas vezes é condicional. Mas nós somos chamados a fazê-lo. Nós temos também de confiar nele, irmãos. Confiar a nossa vida em suas mãos. O texto, o Dia do Senhor 9 fala isso.
Ele vai cuidar das necessidades do nosso corpo, da nossa alma. Ele vai transformar em bem todo o mal que enviar nessa vida conturbada. Então deposite a sua confiança nele, orando, invocando o seu nome, buscando a sua graça para as suas necessidades. Não vivendo ansioso, preocupado, mas dependendo desse Deus que é o seu Pai. E para terminar, nós temos privilégios graciosos. Primeiro, a certeza de que esse Deus que nos adotou para si mesmo, Ele jamais vai nos abandonar. Lembra, acho que foi Davi quem falou, é um salmo, é um versículo maravilhoso, lá no, acho que é Salmo 27, ele diz assim, olha, se o meu pai e a minha mãe me deixarem, me abandonarem, o Senhor jamais me desamparará. Então, esse é um privilégio, ter essa certeza daquilo que Deus disse, de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Mas há um outro privilégio que temos, que talvez você diga, será que isso é um privilégio? Estarmos debaixo da disciplina de Deus, irmãos. Ele corrige-nos quando erramos, Ele repreende-nos. Como um pai que ama o seu filho e o disciplina, o Senhor faz isso conosco, porque Ele não quer que nenhum se perca. Então, às vezes, a sua palavra é dura, às vezes Ele vem até nós com repreensões para o nosso bem, porque Ele não quer que a gente se perca. Isso é privilégio nosso, desfrutar dessa disciplina que o Senhor dispensa a nós por meio da sua igreja. E por fim, nós herdaremos a glória com Cristo. Somos herdeiros com Cristo, filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Paulo diz lá em Romanos 8, você vai ler isso lá, que nós somos filhos e herdeiros com Cristo, e que com Ele também seremos glorificados. Essa é, irmãos, a doutrina da adoção de filhos. Lembre de tudo isso que você ouviu hoje de manhã, seja grato, agradeça. Veja, quando Paulo e João falam dessa doutrina, Efésios 1 e 1 João 3, eles não estão apenas escrevendo alguma coisa assim friamente, eles estão falando aqui com uma atitude de adoração. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos adotou, que nos escolheu, que nos predestinou para a adoção de filhos. E João, vejam, irmãos, que grande amor Deus tem por nós, a ponto de nos fazer filhos de Deus e nos fazer participantes da glória com Cristo, porque não somente seremos como Ele, mas haveremos de vê-lo como Ele realmente é. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse benefício tão precioso, a redenção em Cristo, a adoção de filhos, resultado do Teu amor eterno, da Tua bondade, fundamentado na obra perfeita do Teu Filho. Sejamos gratos a Ti, Senhor, por este privilégio, por esse benefício. Desperta-nos para viver para a Tua glória, andando em Teus caminhos, fazendo a Tua vontade, vivendo debaixo da Tua dependência, ansiando o cumprimento, a concretização das Tuas promessas, quando participaremos da glória com Jesus Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes vivemos de modo indiferente a essas verdades preciosas do Evangelho, não meditando na riqueza da Tua graça, na grandeza do Teu amor, maior do que o nosso pecado. Desperta-nos para uma vida de gratidão, Senhor, de anseio pela Tua presença, de alegria em nossa fé, de prazer na comunhão da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essa verdade e a viver por meio dela. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino para encerrar?